Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do nosso projeto Preparar e hoje a gente vai ter a temática da nossa aula de fortalecimento de membros superiores, tá? Então eu sou o professor Bruno, vou estar falando os exercícios para vocês, enquanto o professor João ao meu lado vai estar demonstrando, tá? Para a nossa aula, a gente vai utilizar um material aí, um halterzinho. Caso vocês não tenham ele disponível, a gente pode utilizar um pacote de alimento ou algum peso para a gente poder trabalhar esse fortalecimento, tá? Então, na parte do aquecimento da nossa aula, né, sendo que ela é dividida em 3 partes, a gente vai ter 7 exercícios, tá? Então, o primeiro deles, a gente vai entrelaçar os nossos dedos lá, realizando um movimento de flexão e extensão do punho, tá? Então, enquanto um punho está sendo flexionado, o outro está sendo estendido nesse movimento. E tem um fator aí que limita um pouco a mobilidade, que é o de entrelaçar os dedos. Mas justamente por essa causa que a gente vai tentar explorar um pouco mais da mobilidade do punho, tá? Então pode jogar o punho bem lá para baixo, né? Forçando bem a nossa articulação, que une o punho ao antebraço aí, tá? Então a gente vai trabalhar bem nesse primeiro momento para aquecer bem nossas articulações do punho, tá? Então mais alguns segundos, trabalhando então aí esse exercício. Aí o nosso segundo exercício, também com os dedos entrelaçados, a gente vai girar o nosso punho, tá? Então vai fazer um movimento de circundução ali, girando o punho em torno do próprio eixo. Então um exercício bem tranquilo ali, né? Vocês podem girar no sentido horário ou no anti-horário, depois a gente vai inverter esse sentido, tá? Então tenta explorar novamente bem a questão da mobilidade do punho, fazendo esse giro com o máximo de amplitude possível que vocês conseguem, tá? Então mais alguns segundinhos. Aí, pode inverter o sentido agora, realizando o mesmo exercício, tá? Então, lembra sempre de trabalhar bem com o punho, fazendo um movimento de circundução, girando ele e fazendo o máximo de amplitude que a gente conseguir, tá? Trabalhando bem aí, então, a região do punho. Mais um pouquinho lá. Lembra sempre de explorar bem a mobilidade, trabalhando bem essa articulação. Aí, o terceiro exercício que a gente vai fazer, que também é com os dedos entrelaçados, a gente vai fazer um movimento lá de flexão e extensão, tá? Então a gente vai flexionar nossos dedos entrelaçando as mãos e vai estender ele novamente, juntando palma da mão com palma da mão, tá? Então um exercício aí pra gente aquecer a articulação que envolve nossos dedos, tá? Então flexiona e estende, flexiona e estende, sempre abrindo, fechando as mãos e entrelaçando elas. Então mais um exercício aí para os nossos dedos, aquecendo bem então nossos membros superiores, começando pelos punhos e pelos dedos. Mais alguns segundos só. Aí pode desentrelaçar as mãos agora. A gente vai aquecer agora a região do ombro e a região escapular, fazendo elevação e depressão, tá? Então a gente vai subir o ombro bem lá em cima, trabalhando juntamente a respiração e vai descer bem lentamente, tá? Então nesse movimento que a gente chama de elevação e depressão, a gente sobe e desce, trabalhando tanto os ombros quanto a região escapular, tá? Então nesse exercício a gente pode fazer de forma bem lenta aí, trabalhando então essas duas articulações, né? E também trabalhando nossa respiração. Então sempre a gente respira fundo, elevando bem os ombros e vai soltando bem devagarzinho, descendo eles, fazendo um movimento de depressão, tá? Mais alguns segundos. E o quinto exercício agora, a gente vai fazer um movimento de circundução dos ombros. O que isso significa? Que a gente vai girar eles lá para frente no primeiro momento, tá? Então vai comprimir bem a região dorsal, vai comprimir bem a região das costas,
trabalhando bem os nossos ombros lá, tá? Ó, o professor está demonstrando, pode segurar ali nos ombros, né? Fazendo esse movimento de circundução, tá? Então, um exercício aí para trabalhar novamente bem a articulação do nosso ombro, perdão. Pode inverter o sentido agora, fazendo para o outro sentido, já que a gente estava fazendo para frente, pode fazer ali para trás, né? Então, vai trabalhando bem aí essa articulação novamente, né? Um exercício até um pouco cansativo, fazendo nessa certa intensidade, mas a gente precisa disso para aquecer bem a articulação do ombro, que ela vai ser bastante utilizada na parte principal. Mais alguns segundinhos. Aí pode descansar os ombros lá. A gente vai fazer um exercício agora bem tranquilo de extensão e flexão do cotovelo, tá? Simulando ali como se a gente estivesse dando um soco no ar, né? Então vai fazer um movimento bem lento de flexão e extensão para trabalhar bem a região do membro superior, tá? Então, exercício ali que vocês podem também contrair bem as costas, bem as escápulas, jogando o braço bem lá para trás na hora que for fazer esse movimento, né? Então tenta buscar mesmo essa amplitude para fazer o movimento acontecer com uma bastante eficiência, tá? Mais 10 segundinhos lá, só para a gente finalizar o aquecimento. Estamos quase acabando já. E para terminar, então a gente vai trabalhar especificamente com a região escapular, tá? Então vai fazer um movimento de protração e retração escapular, jogando o ombro aqui na frente e lá atrás. Então a gente vai trabalhar junto com as escápulas, né? Abre e fecha ela. Então nesse movimento que a gente faz a retração, a gente está fechando bem as escápulas, jogando elas bem lá atrás, contraindo bem as nossas costas, tá? Quando a gente faz a protração, a gente está jogando elas aqui na frente, deixando elas bem abertas, né? Estimulando nossas costas a ficarem mais relaxadas, jogando consequentemente o ombro lá para frente, tá? Então mais 10 segundinhos aí para a gente terminar o aquecimento. Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai pegar o pezinho para fazer os exercícios, tá? Tenham em mente que os 8 exercícios da parte principal a gente vai fazer de forma unilateral, tá? Então primeiro a gente vai fazer só com um braço, depois a gente vai fazer só com o outro, tá? Então o primeiro deles é o movimento de rosca direta, tá? Então a gente vai estender o braço lá na frente do cotovelo, do corpo e vai flexionar o nosso cotovelo, né? Fazendo esse movimento de rosca direta, que a gente chama, para o nosso bíceps. Então flexiona bem lá, pode fazer um movimento bem lento, trabalhando essa cadência, tá? Então desce, sobe, flexionando o cotovelo, estimulando então o nosso bíceps, tá? Então um exercício aí para fortalecimento do nosso bíceps, né? Nesse primeiro momento. Aí pode inverter o braço, faz com o outro. Então, como eu disse, sempre de forma unilateral lá, a gente trabalhando aí o movimento desses exercícios da parte principal, tá? Então, novamente a gente vai flexionar o cotovelo, lembra de trabalhar bem a amplitude lá do movimento, né? Fazendo esse movimento aí de rosca direta, tá? Então a gente vai ficar aí em torno de 40 a 45 segundos em cada braço, em cada exercício, trabalhando bem cada região dos nossos membros superiores, tá? Últimos segundinhos. Aí, o nosso segundo exercício de hoje vai ser para o tríceps, tá? Então a gente vai estender o braço acima da cabeça lá com o peso e vai flexionar o cotovelo, tá? Então, um exercício aí para o nosso tríceps, lembra sempre de fazer de forma unilateral. Então, se você quiser apoiar o outro braço ali na região para dobrar só o cotovelo, a gente vai dar aquela boa focada no nosso tríceps, tá? A parte posterior do nosso braço aí, tá? Então, lembra sempre de explorar bem a mobilidade do músculo, né? E da articulação, fazendo esse movimento de flexão e extensão do cotovelo. Vai e volta, vai e volta. Mais alguns segundos só.
Aí pode fazer com o outro braço o mesmo exercício, tá? Então estende lá acima da cabeça, né? Se quiser pode apoiar ali na frente do braço, na parte anterior, para flexionar só o cotovelo e ter essa noção de espaço, né? Movimentando então bem nossa articulação, fazendo esta extensão aí do tríceps, tá? Mais um pouquinho lá só, estamos quase acabando o nosso segundo exercício. Aí pode relaxar um pouquinho o braço. Então, pessoal, vamos lá para o nosso terceiro exercício, em que a gente vai fazer um movimento ali de elevação lateral, tá? Então, flexiona o cotovelo aí a 90 graus e a gente vai subir ele até a linha do ombro, deixando o braço a 180 graus. Então, a gente sobe e desce bem lentamente o movimento, trabalhando então a região do ombro agora, tá? Então, a gente vai estar trabalhando a região do músculo deltoide, que envolve ali a articulação do ombro, tá? Então, sempre a 90 graus o cotovelo, sobe até a linha do ombro, vai descer bem lentamente, trabalhando essa cadência de movimento, fazendo um movimento bem tranquilo, tá? De vai e volta, vai e volta. Pode trocar o braço, fazer com o outro braço o mesmo exercício, tá? Então, lembra sempre de flexionar o cotovelo, jogar o braço lá em cima, fazendo um movimento aí de elevação lateral, tá? Então, exercício para os ombros, né? E é interessante que a gente sempre faça um movimento bem devagar, para não ficar cansado, para não se sentir muito desconfortável fazendo exercício, tá? E é importante também que a gente não passe da linha do ombro, para não causar nenhum tipo de lesão na região, tá? Então, exercício bem tranquilo aí pra gente executar de forma correta, seguindo essas instruções, tá? Últimos segundos lá. Aí, agora a gente vai fazer mais um exercício para a região do bíceps, tá? Em que a gente vai estender o braço na linha do ombro lá e vai flexionar o cotovelo aqui, ó, fazendo outro movimento de rosca direta, mas dessa vez, então, com o braço na linha do ombro, tá? Então, um exercício aí que a gente vai deixar o ombro em isometria e vai fazer a flexão do cotovelo, atingindo então a região do bíceps, tá? Lembrando sempre que esses exercícios aí são todos de forma unilateral, então a partir do momento que a gente faz com o braço, depois de um certo tempo a gente vai fazer com o outro, tá? Então um exercício aí para estimular o fortalecimento do nosso bíceps agora. Pode trocar o braço, fazer com o outro. Então lembra de estender o braço lá na linha do ombro, flexiona e estende o cotovelo, vai e volta, no movimento de rosca direta aí. Então pode ficar. Lembra sempre também de trabalhar bem a respiração, já que a gente está fazendo força para os braços, tá? Então é interessante que a gente sempre inspire fundo cada vez que vai fazer o movimento, vai soltando bem devagar o ar na cadência do relaxamento, tá? Mais alguns segundinhos só. Estamos quase acabando esse quarto exercício, chegando aí na metade da nossa parte principal, tá? Aí pode relaxar um pouco o braço, se quiser pode descansar um pouquinho, né? Dando uma boa respirada fundo lá para o nosso próximo exercício, que vai ser um tríceps coice, tá? Então a gente vai flexionar um pouquinho o tronco à frente ali, vai flexionar o joelho também para tirar o impacto da articulação e vai somente flexionar e estender o nosso cotovelo, tá? Então flexiona e estende, né? Trabalhando bem a extensão do nosso tríceps, alongando bem esse músculo posterior, tá? Então vai e volta, sempre tentando focar ali na respiração do exercício e na cadência do movimento, tá? A gente tenta controlar ele, já que o peso tá lá atrás do nosso corpo, tá? Pode fazer o mesmo exercício com o outro braço agora. Então lembra sempre de jogar o cotovelo bem lá atrás, flexionar o tronco, tentar manter as costas retas ali na posição, né? Com as escápulas fechadinhas, né? Coluna sempre região torácica em linha reta. E a gente flexiona e estende então o nosso cotovelo, trabalhando aí o tríceps coice. Mais alguns segundinhos só, tá quase acabando.
Aí pode relaxar o braço lá. O sexto exercício a gente vai trabalhar com o nosso deltoide, região do ombro novamente, em que a gente vai estender o pezinho acima da cabeça lá e vai flexionar nosso cotovelo a 90 graus aqui, trazendo o nosso braço até a linha do ombro novamente, tá? Então um exercício chamado de desenvolvimento, né? Trabalhando aí especificamente a região do nosso ombro, tá? Então um exercício bem tranquilo também de fazer. Lembra sempre dessas instruções, né? Flexiona o braço a 90 graus, trazendo sempre até a linha do ombro, né? A gente não ultrapassa essa linha para não forçar muito a articulação, também não causar nenhum tipo de lesão, tá? Pode fazer o mesmo exercício com o outro braço agora, tá? Então, novamente, o desenvolvimento com o outro ombro agora. Então, a nossa aula de fortalecimento de membros superiores aí, focando nessa região do ombro, tá? Depois disso, a gente vai ter mais 2 exercícios apenas na parte principal. Vai finalizar com o relaxamento. Então, lembra sempre de trabalhar bem e explorar bem o movimento, né? Sempre no limite que a gente já comentou. Últimos segundos. Quase acabando. E agora a gente pode relaxar nosso ombro lá, pode dar uma respirada, né? Já que nesses últimos exercícios aí a gente acabou trabalhando bastante a região do ombro e do braço, tá? A gente vai focar agora então na região do punho, fazendo só a flexão do punho lá, segurando o halter, flexiona e estende, trabalhando então bem a região do antebraço, tá? Uma região aí coberta de vários músculos que se sobrepõem em camadas, tá? Então a gente força bem essa flexão do punho ali com o pezinho para dar uma fortalecida tanto na região do punho quanto do antebraço, tá? Então um exercício bem característico aí pro antebraço. Aí pode trocar o punho, fazer com outro, né? Então mesma coisa, flexiona bem o punho lá, estende bem, trabalhando então bem a região do antebraço. Vai e volta, vai e volta. Tenta controlar bem ali então o movimento do braço, né? Então deixa o cotovelo bem estendido ali. É só o punho que movimenta. Flexiona e estende, dando esse enfoque diretamente no antebraço. Últimos segundos. Aí chegamos ao último exercício da parte principal, então, que é para a região dorsal, tá? Então a gente vai flexionar o nosso tronco ali em direção ao chão, vai manter as costas retas novamente, né? Deixando a região torácica em linha reta e vai flexionar o nosso cotovelo lá em direção às costas, tá? Contraindo bem o nosso cotovelo, contraindo bem a região dorsal, tá? Então, de remada curvada aí, fazendo esse movimento. Então, pode jogar o tronco bem lá na frente, realizar esse movimento de flexão e extensão, tá? Então, contrai bem as costas, abre e fecha bem a região escapular, tá? Pode fazer com o outro braço, mesma coisa, né? Então, lembra sempre de jogar o cotovelo bem lá atrás, contrair bem a região dorsal, fechar bem a escápula deste lado também, tá? Estamos chegando quase ao fim da parte principal já. Últimos segundos agora. Aí, pode deixar o pezinho de lado agora e a gente vai para a parte final da nossa aula de relaxamento, em que a gente vai fazer 3 alongamentos, tá? O primeiro deles vai ser para a região do tríceps, que a gente vai estender o braço acima da cabeça lá e vai flexionar o nosso cotovelo, tentando alcançar o meio das costas, tá? Então, alongamento típico aí para a região do tríceps, que também acaba pegando a região do ombro, tá? Então, a gente está fazendo
dois exercícios aí para dois grupos musculares, né? Em que vai pegar bem a região citada agora há pouco. Últimos segundinhos lá. Estamos quase acabando esse braço. Pode fazer esse mesmo alongamento para o outro braço, mesma coisa. Quase. Então lembra sempre de estender o braço bem acima da cabeça. O outro braço ajuda a empurrar o cotovelo lá para trás, né? Trazendo esse movimento aí para o nosso ombro, né? Então quanto mais a gente joga lá para trás, mais a gente consegue alongar. Mais um pouquinho. Aí pode relaxar o braço lá. Agora a gente vai entrelaçar os dedos, jogando o braço lá para trás, fazendo um movimento de hiperextensão do ombro, tá? Então nesse exercício é bem importante aí que a gente não compense muito com o nosso tronco, tá? Então viu que tá jogando o tronco lá para frente, tenta dar uma segurada ali, não ir mais para não causar nenhum tipo de lesão, tá? Então quando a gente olha só o braço para trás, a gente acaba sentindo bem a cabeça do húmero aqui em cima, na região do ombro, tá? Então um exercício aí bem interessante para a região do ombro, alongando bem. Último segundo já. Aí, para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai estender o braço lá na frente e vai alongar o punho, tá? Trazendo todos os dedos para trás. Então a gente vai deixar o punho lá em extensão, tá? Não se esqueçam de trazer o polegar para trás também, porque o polegar também faz parte da mão, né? Então traz todos os dedos para trás para a gente sentir bem a região do punho e bem a região do antebraço, tá? Então um exercício aí específico para o nosso punho. Últimos segundos. Pode trocar lá o punho, fazer com a outra mão, mesma coisa. Então lembra de trazer o polegar lá para trás, trazer todos os dedos da mão lá para trás, deixando o punho também em extensão, fazendo força lá e alongando bem a região do punho. Vamos quase acabando essa parte, então. Últimos 15 segundinhos de alongamento. Aí, pessoal, então por hoje pode dar aquela soltada lá, né? Relaxar os braços agora. E por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixe o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e fique atento que sempre a gente vai postar novos vídeos por aqui, beleza? A gente agradece a você, tenha uma ótima tarde aí e até a próxima. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau!